Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desta semana, da lição de número 9, segundo trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição dessa semana, o reinado de Davi. Vamos fazer a leitura diária desta quinta-feira, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versos de 2 a 5. Leamos a palavra do Senhor. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, meus irmãos, como podemos ver, até este momento, Davi, ele estava fazendo tudo segundo o coração de Deus. Davi estava fazendo aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Mas, infelizmente, por um pequeno descuido, Davi acabou cometendo um erro, um grave pecado muito grande. Ele cometeu um ato que Deus não aceitara, que Deus não gosta. E Deus ficou muito triste, porque a partir daí começaram a ter muitos problemas, começaram a aparecer muitos problemas para Davi. Como podemos ver na leitura, Davi estava no seu palácio, lá no seu terraço, andando, passeando, pensativo, e de repente ele viu uma mulher se banhando. Essa mulher era Batseba. Ela era uma mulher casada. Ela não pertencia ao povo de Israel. Ela era a esposa de Urias, o heteu, e ele era o chefe da guarda de Davi. E Davi olhou para aquela mulher e ele a cobiçou. Ele sentiu vontade de estar com ela e pediu aos seus guardas que fossem buscá-la. Como era naquele tempo, a mulher, para estar purificada, estar pura, ela devia se banhar primeiro. Como Davi observou ela se banhando, quando Davi pediu para que fossem buscá-la, ela já estava limpa, purificada. E Davi acabou se deitando com ela. Davi acabou se deitando com ela, e dessa situação o que ocorreu? Batseba ficou grávida. Então, meus irmãos, podemos tirar aqui uma lição muito importante. Como podemos ver, de apenas um olhar, que Davi apenas deu uma olhada e viu aquela moça que era muito formosa, era linda, ele a cobiçou. E aí ele deu vazão para que o inimigo pudesse causar um transtorno na sua vida. Ele a cobiçou, mandou chamar por ele ser o rei. Ele se deitou com ela e ela ficou grávida. Podemos ver que muitas das vezes, quando nós saímos da direção do Senhor, quando às vezes nós damos um vacilo, damos uma tropeçada numa pedrinha e a gente não se liga, não se ligamos nas situações, acabamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E sempre no final vai ter uma consequência, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E Davi, por aquele simples ato, aparentemente, aos olhos dele, achava que não teria nenhum problema. Ele cobiçando aquela moça, ele não tendo um relacionamento com ela ficou grávida. Então esta foi a consequência. Uma das consequências do seu pecado foi ela ter engravidado, sendo que ela era a esposa de Urias,
Davi também tinha suas esposas. Ele não poderia tomar aquela mulher, pois aquela mulher não era dele, era de uma outra pessoa. E olha só a consequência. No final, ela ficou grávida. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado e estarmos sempre alertas, firmes e constantes, porque num vacilo, muitas das vezes aparentemente tão pequeno, pode nos causar um problema muito grande, uma situação muito complicada, como esta que passou Davi, por um simples ato de ter cobiçado e olhado para uma moça que não era dele, não fazia parte dele, era uma mulher de uma outra pessoa. Ele se deitou com ela e olha o que aconteceu. Ela engravidou e essa consequência foi para toda a vida de Davi. Esse problema, causado por ele próprio, ele teve que carregar por todos os dias da sua vida. Que possamos pensar um pouco nessa situação, que possamos refletir e estarmos alerta e tomarmos cuidado, sempre estarmos em alerta, porque por um pequeno vacilo podemos causar um transtorno enorme nas nossas vidas. Que Deus os abençoe.